Gente, hoje as coisas não estão conseguindo acontecer, mas orem aí porque o assunto é muito importante, família, né? Então, imaginando que podia acontecer alguma coisa assim. Pastor, o senhor me ouve agora? Forte e claro. Ai, que bênção. Quando o senhor não conseguir me ouvir, eu vou botar as perguntas no chat para o senhor. Antes que dê algum problema, o que nós cristãos, como família, exemplo para a sociedade, o que nós podemos fazer para impactar a sociedade ou para trazer para a sociedade o quão é importante ter Jesus dentro da família, que é onde Jesus está, mesmo que aconteça o problema, é só chamar ele que ele resolve, como ele fez na Bíblia, no casamento que o senhor iniciou a fala. Então, a minha pergunta, antes que o senhor deixe de me ouvir, e graças a Deus está dando problema, pastor, é porque a gente está atacando no certo. Em nome de Jesus, as famílias serão reestruturadas através das nossas vidas, através desse canal, do canal do senhor, de muitos outros que vão surgir, e nós vamos resgatar o protagonismo da família. Essa é a fala que eu quero que o senhor daqui continue. Não se preocupe se eu não conseguir falar, mas quero que o senhor aborde assim, protagonismo da família, o protagonismo da família com Jesus fazendo parte, com Jesus fazendo a diferença, e nisso, no fechamento, o senhor fazendo uma conscientização de que nós, aqueles que somos sal e luz, como família, precisamos fazer para mudar esse cenário que estão tentando, mas em nome de Jesus não vão conseguir, destruir a família, o projeto mais perfeito de Deus. E aí o senhor fica à vontade para discorrer. Se o senhor não conseguir me ouvir, eu faço a pergunta no chat e fica tudo com o senhor. Porque Satanás não vai atrapalhar essa live. Ela vai continuar com o senhor entregando a palavra. Fique à vontade. Amém. Agora se firmou agora. Maravilha. Quero mandar um alô aqui para minha irmã e amiga Nelândia. Ela está nos assistindo lá de Natal. Nelândia Giacomo. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço no seu esposo e família. Estarei aí em Natal no dia 12, tá? Do encontro da minha turma. Márcia não quis ir, aí você puxa a orelha dela para mim. Eu vou estar lá com meus amigos, passar um final de semana no encontro da minha turma. Deus abençoe, minha irmã. A primeira coisa, Hernani, seria a oração, né? Nós devemos, a Bíblia diz, Deus diz para Israel, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia era que Israel abençoasse todas as famílias da terra. A ideia para a igreja, já que Israel não cumpriu essa missão, é que nós abençoemos todas as famílias da terra. E aí a pergunta que não quer calar, se a minha família não é abençoada, se eu não tenho um bom casamento, se a minha família não está estruturada, ao invés de ser exemplo para o mundo, eu posso servir de escândalo. Por isso as famílias cristãs devem ter o padrão bíblico, venerado seja entre vós o matrimônio, leite sem mácula, criação de filhos, padrão de conhecimento da Bíblia. Eu comecei falando aqui da Bíblia do meu pai, né? Nunca tivemos uma geração tão pobre de Bíblia como essa. Isso é falta, né, do ensino em casa, do culto doméstico, da escola bíblica dominical, de nós passarmos os valores de família para os nossos filhos. Quando nós não fazemos isso, nós não temos moral para influenciar as famílias dos não crentes, as famílias do mundo, família de pessoas de outros segmentos religiosos. Mas quando nós brilhamos como uma família cristã, quando alguém vê nos nossos filhos uma diferença, eles mesmos vão nos procurar e perguntar o que está acontecendo, porque nós estamos tendo essa bênção, né? Porque nós estamos tendo algumas conquistas de forma diferente, porque nós estamos vivendo diferente, e aí nós vamos testemunhar, olha, é porque eu convidei Jesus para o meu casamento. E geralmente, quando a gente o convida, ele transforma água em vinho, né? Transforma débito em crédito, tristeza em alegria, derrota em vitória. Amém.
O senhor consegue me ouvir ainda? Já ficou sem som de novo. Então, vai falando. Esse som não está convertido. O seu celular não está convertido. Pior que eu estou ouvindo o senhor, pastor. Esse aqui é o problema. Mas Jesus é bom. E você falava também de nós, como influenciar, né, as outras famílias, primeiro através da oração, do testemunho, né, testemunho público, de que a nossa família é uma família abençoada. E nesse conjunto de testemunho, de testificar, nós devemos atuar em todas as áreas, tá? Eu ouço de algumas pessoas o seguinte: eu ouço de algumas pessoas que a política é do diabo. Eu não concordo com esse conceito, porque para mim a política é uma ciência. Quem é do diabo são as pessoas que se entregam para ele, né? E a política nasceu na Grécia com um segmento da filosofia, e é a arte de bem administrar a polis, que é a cidade. Então, só lembrando para os irmãos mais antigos, nos anos 60 disseram que o rádio era do diabo, o diabo gostou do rádio e ficou caro para nós fazer programa de rádio, né? Porque disseram que o rádio era do diabo. Bem, o senhor consegue me ouvir agora? A televisão era do diabo. O diabo também gostou da televisão e hoje, no horário nobre, às 20 horas, esse horário que nós estamos usando agora, 1 minuto na televisão custa em torno de R$200 mil. Depois disseram também que a internet era do diabo. O diabo gostou e tem usado mais a internet do que nós, que estamos aqui nesse combate, né? Usando a internet para abençoar as famílias. E por último, também dizem que a política é do diabo. Então, no meu conceito, no meu modo de entender, o rádio não era do diabo, a televisão não era do diabo, a internet não era do diabo e a política também não é do diabo. Nós devemos nos apossar de tudo aquilo que nós pudermos, enquanto aqui estivermos, para implantar o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Então, quando nós pisamos no rádio, alô, alô, venha a nós o teu reino. Estamos implantando ali o reino de Deus através do rádio, através da TV, através da internet, é o que estamos fazendo aqui agora. Tá? Então, a igreja é onde ela estiver, em todos os segmentos da sociedade. E essa influência, esse farol, começa onde? Em casa. Começa na família. Começa na célula da sociedade, né? Na célula máter da sociedade, que é a família. Se a família vai bem, a cidade vai bem, a sociedade vai bem, o Brasil vai bem. Se a família vai mal, o resto. Não adianta nós querermos políticos justos se eles foram criados dentro de uma injustiça social, dentro de conceitos que não eram os conceitos da palavra de Deus. Então, nós devemos influenciar em todas as áreas do segmento do nosso país. Todos os segmentos. O senhor está conseguindo me ouvir? Alguma pergunta? Ainda não lhe ouço. Eu troquei de telefone e você não me ouve. Eu vou sair, o vídeo vai encerrar, não vai? O pastor João Neves, olha aí nos inscritos. O que podemos fazer para recuperar as famílias? A luta da igreja é essa. Nós podemos ensinar a palavra de Deus,
porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós podemos e devemos ensinar a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E nós devemos, em todo tempo, né, orar, porque existe um projeto maravilhoso, né, que é Mães de Joelho, Filhos de Pé. Então, mães de joelho, filhos de pé, pais de joelho, filhos de pé, né? Pastores de joelho, igrejas de pé. Então nós podemos e devemos recuperar a família através da oração, através do ensinamento bíblico, através da conscientização contra as drogas, e contra outros projetos ideológicos que estão tentando dominar a nossa juventude. Nossa juventude carece de cuidados extremos, porque estando dominar a juventude de todas as formas. Olha aí, 70% dos adolescentes do Degase passam pelas nossas igrejas, olha só. Infelizmente, eu entro em todas as comunidades, né? Aqui, Vila Kennedy, Prazeres, já entrei em várias. E a gente se depara com alguns nomes no meio do tráfico. É Moisés, João, Davi, entendeu? Ezequiel. E você já percebe que passaram pela igreja. Então alguma falha houve por onde eles passaram. Que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Talvez algumas pessoas tenham ensinado, Hernani, o caminho e não no caminho. Porque ensinar o caminho é dizer, vai lá. Eu estava numa comunidade aqui em Camará, um lugar bem dominado mesmo pelo tráfico, e o chefe da boca ali chegou com o filho, entregou para o pastor e falou, cuida dele, pastor, que eu não quero que ele entre pelo mesmo caminho que eu entrei. Era o chefe do tráfico. E ali é um exemplo clássico daquele que está ensinando o caminho. Ele queria que o filho dele fosse, mas ele não estava no caminho. A Bíblia diz, ensina no caminho. E talvez seja por isso que muitos jovens não se firmaram, porque apontaram para ele o caminho, mas não foram juntos com ele no caminho. Aqui também, a nossa juventude precisa se sentir forte e com base psicológica amorosa. Isso, eu falava no início, Fernandes, sobre a carência não apenas financeira. A carência é de afeto. A carência é de abraço. Entendeu? Eu sentei com esses adolescentes que eu falei, que estavam cheirando cola e que viviam sozinhos, que as meninas se prostituíam ali no calçadão de Campo Grande, quando nós distribuímos sopa. E eu sentei com eles no meio-fio, na rua, e aquilo para eles foi o máximo. Porque eu estava sentado na madrugada, conversando com eles. Talvez tudo que muitos adolescentes estejam precisando aí seja de uma conversa, de um abraço amigo, de um conselho. Deixa eu ler essa última aqui. Não andou junto com o discipulador precisa estar junto, isso, resolvendo os problemas que aparecem. Exatamente. Ensinar a criança no caminho e não o caminho. Assim nós estaremos juntos, orientando o tempo todo, dirigindo os passos, para que eles não tropecem com seu pé em pedra, não entrem pelo caminho das drogas. E eu glorifico a Deus pelos meus filhos. Devemos glorificar a Deus pelos nossos filhos que estão na presença do Senhor. Foi fruto de oração, fruto de guerra espiritual, de imposição de mãos, para que hoje eles não tivessem no mundo. Porque a realidade, Hernani, é que tem pais, tem pastores, tem irmãs de oração, tem irmãs que são de círculo de oração, reuniões de oração, dirigentes de oração, missionários, e os seus filhos estão no tráfico. Tem também isso. Então nós
devemos entender que se trata de uma guerra. Tem o livre-arbítrio. Ainda é possível que eles decidam pelo caminho do erro. Então é uma batalha travada e contínua. Deixa eu ler aqui. É importante a valorização de nossos filhos que seguiram firmes. Glória a Deus, exatamente. Devemos mantê-los com a chama acesa. Eu glorifico a Deus quando eu vejo meus filhos, ambos na igreja, dando testemunho, dando exemplo, né? E é motivo para agradecer, para glorificar de pé. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, ore para que não caia. Então, se você tem o seu filho firme, glória a Deus por isso. Porque tem outros obreiros, pastores, missionários, irmãos de oração, que estão com o seu filho nas drogas. Alguém está reclamando da microfonia, Hernandes? Deve ser porque você está com 2 aparelhos. Aí um dos dois tem que estar com o microfone desligado. Esse ano de 2021, a igreja em Belém do Pará, pastor Samuel Câmara, tem um projeto de escrever a Bíblia. Escrever a Bíblia. E, inclusive, a igreja foi para o livro dos recordes lá, porque começou aproveitando a pandemia e cada um escreveu um livro. Depois, como a igreja lá é muito grande, tem muitos pastores, ele teve a ideia de todos escreverem um versículo. E no dia dos 110 anos da Assembleia de Deus, na presença do presidente Bolsonaro, em menos de 5 minutos, a Bíblia foi escrita, completa. Cada um escrevendo um versículo. São 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Basta que 31.173 pessoas escrevessem um versículo. E o presidente escreveu João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Isso está no Museu da Assembleia de Deus. E é um exemplo que nós devemos seguir. Que nossos filhos copiem a Bíblia, leiam a Bíblia, ouçam a Bíblia. Eu estou gravando a Bíblia em áudio, quero deixar como legado para meus filhos e netos, ela toda. Estou fazendo uma live, um capítulo diariamente, lendo e explicando a Bíblia. E assim eu espero deixar a Bíblia toda gravada em áudio e agora também em vídeo, para a glória de Deus. Se a gente puder caminhar para o final, Hernandes, tem um amigo meu aqui pedindo um apoio, uma ajuda. Ele está talvez precisando. Aí você pode fazer a última pergunta aqui e a gente vai encerrar. Aqui na Igreja Batista Jardim Juari iniciou um projeto de resgate de pessoas que se envolveram nas drogas. Olha, nós temos diversos centros de recuperação no Rio de Janeiro. A prefeitura também, eu não sei se continua agora, mas na época do prefeito Crivella tinha uma integração entre as igrejas e a prefeitura. Ou seja, a igreja tinha um apoio financeiro da prefeitura para ajudar naquele centro de recuperação. Claro que ia cumprir algumas exigências, né, para que a prefeitura pudesse ajudar. Então, o que falta mesmo é nós nos envolvermos, porque é constante. Nós estamos ali em São Cristóvão, e ali é uma área de centro do Rio, é uma área de muito morador de rua, e quase que diariamente aparecem pessoas querendo se internar. E aí eu preciso de quê? De uma Kombi,
de uma van, de um transporte. Resumindo, eu preciso de recursos. Eu preciso que a igreja invista, né, nessa parte social e não jogar tudo para o Estado, porque, na verdade, são muitas pessoas drogadas, são muitos viciados. Eu passo semanalmente ali na Avenida Brasil, próximo a Ramos ali, e é impressionante como os cracudos dormem em cima de pontas de pedra, no meio da pilastra, no meio da Avenida Brasil, e atravessam a rua como se nada tivesse acontecendo. É uma tristeza, e nós como igreja devemos orar e agir, né? Oração. Então vem de não apenas de conversa, de clamor, mas de ação, e é isso que nós estamos precisando fazer. Uma fala mais humana, isso, um culto na linguagem deles. Ok, isso é importante, tá? Falar a linguagem deles, né? Não é que nós vamos falar a palavra torta, não é nada disso. É nós falarmos a linguagem deles. No dia que eu sentei no meio-fio, lá no calçadão com eles, aquilo para eles foi o máximo. É disso que eles precisam, tá? Então, como considerações finais, nós vamos depois marcar uma outra live com toda a conexão restabelecida, né? Eu me coloco à disposição aí do Hernani para nós marcarmos outras, se Deus quiser, tá bom? E eu quero deixar para vocês aqui o Salmo 128, que diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, pois ele comerá, do trabalho da sua mão, feliz será e tudo te irá bem. Sua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, seus filhos planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o Hernani que teme ao Senhor, o João Nery ao Senhor, e ele verá os filhos de seus filhos, verá a prosperidade de Jerusalém e a paz sobre Israel. Amém. Deus abençoe meu irmão Hernani, Deus abençoe cada um dos irmãos que assistiu. Hoje foi uma luta aí na conexão, mas vamos descobrir o segredo e vamos fazer essas lives e outras que Deus nos permitiu. Amém? Deus abençoe a família. Deus abençoe nossa irmã lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha, pastor Josenilson aí lá da Bahia, de Pojuca. Tem gente de fora aí entrando. Glória a Deus por isso. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Paz seja convosco. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. 2021, nosso lema é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Pastor. Um abraço. Amém. Gente, eu queria agradecer muito vocês que estiveram comigo aí nessa luta. O negócio hoje foi fantástico, porque vários foram os problemas que apareceram que nunca apareceram. Veja bem, o meu telefone carregado resolveu descarregar 3 vezes, resolveu desligar 3 vezes sozinho. Coisa não normal. O pastor não me ouve, eu o ouço muito bem e vocês nos ouvem. Consegue entender que o problema não é natural? E eu glorifico muito a Deus por causa disso, porque em momento nenhum de passou um perrengue danado, falar que eu não estou chateado, claro que estou, queria conversar muito mais com o pastor, aproveitar as experiências, o conhecimento dele. Mas o que fica de lição para a gente ei, não desista. Deu problema, não recua não, avança, vai para cima. Porque se nós tivéssemos desligado e encerrado a live, o objetivo de quem estava querendo atrapalhar a live teria sido concluído, concretizado, teria se concretizado.
mas não aconteceu porque nós perseveramos. A grande lição de hoje para você que vai ver, e eu vou deixar essa live do jeito que ela está, cheia de problemas, eu vou salvar ela e vou postar, para que você entenda como fechamento. A grande lição de hoje é: não desista, persista, parte para cima do problema. Se o problema é que na sua família as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer, ou como projeto de Deus, mais perfeito de Deus, parte para cima e resolve isso. Faça a sua parte. Como o pastor falou na live, quando teve problema em um casamento em que faltou a alegria, que o vinho naquela época simbolizava a alegria, e detalhe, a falta disso era uma vergonha para a família. Quando eles seriam envergonhados e que a alegria iria embora, quem estava ali entende que Jesus estava. E se Jesus estava, as coisas poderiam ser resolvidas da melhor forma possível. Então, apareceu um problema. Um grande problema para eles. Qual foi a solução desse problema? Primeira coisa, buscar ajuda. Mais do que buscar ajuda na coisa certa. Ou na pessoa certa. E confiar que quando você coloca as coisas, entrega nas mãos da pessoa certa, nosso Senhor Jesus, o problema, a solução é melhor do que o que estava acontecendo antes. No caso do que o pastor fala, a pessoa que prova depois o vinho, a água foi transformada em vinho, fica impressionado que o melhor foi colocado depois. Se o problema aparece na sua vida e você entrega para Jesus, o que antes estava indo bem, começou a não vir bem com o problema. Quando Jesus entra, vai funcionar muito melhor. Então, a lição de hoje, que você percebeu e viu ao vivo: insista, não desista. E mesmo que não saia do jeito que você programou para que saísse, o importante é que o projeto continue. O objetivo precisa ser alcançado. Qual era o objetivo? Oferecer um local onde você possa ouvir, ver experiências. Você ouviu e viu experiências hoje de que nós estamos aqui e não vamos arredar o pé, não vamos retroagir nesse processo, nesse projeto, de fazer com que as nossas famílias sejam fortalecidas, relembrar a nossa família o grau de protagonismo que elas têm e o fundamental que elas são para uma sociedade saudável, sadia, baseada em princípios que valorizam o próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós queremos o bem. Onde é que vai se aprender sobre esse bem? Nos nossos lares cristãos. Mais uma vez eu queria agradecer ao pastor Joneres, a você que esteve presente. Ore por esse espaço. Você viu que o negócio está ficando estreito e eu dou graças a Deus por isso. Se está ficando estreito, se está tendo problemas, é porque querem parar um projeto que não é meu. Eu só fui apenas o privilegiado que Deus escolheu para isso aconteça. E passo para você que se coloca na mão de Deus, que Ele tem coisa para você, para que você possa transformar um entorno onde você habita. Onde você e eu plantarmos os nossos pés, ali será local de alegria, de paz, de harmonia, de sabedoria, de luta, mas de perseverança mais do que nunca. Muito obrigado, e que você possa tirar hoje como exemplo de persistência. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, por mais que pareçam que as coisas estejam complicadas. O Senhor continua no centro